Chegou o Carnaval 2025 e com ele também chegou o nosso valor promocional. O edital da Polícia Militar do Estado do Ceará está próximo de ser publicado, de acordo com as palavras do governador Eumano de Freitas. E é por isso que nós estamos daqui a pouco já soltando o concurso para a Polícia Militar. É importante lembrar que serão 1000 vagas imediatas e será o último concurso de nível médio. E para você que está aqui na nossa transmissão, temos uma surpresa. Estamos antecipando a promoção de Carnaval. Essa promoção só vai ao ar só apenas no período do Carnaval. Entretanto, para você que está aqui ao vivo com a gente, estamos divulgando de maneira antecipada o valor promocional. Esse aqui é o valor cheio, já este aqui é o valor antes da campanha de Carnaval. E agora veja você mesmo o valor na campanha de Carnaval. Lembrando, no PMCE do Zero, você adquire um pacote completaço com teoria, questões simulados, mentorias coletivas, planos de estudos, questões potenciais de provas, revisões e muito mais. Um pacote completo que será atualizado constantemente, inclusive no pós-edital. Tudo isso por esse valor aqui. Não fica de fora. Aproveita, porque nós não vamos segurar essa promoção por muito tempo. Chegou a hora de você se preparar e se tornar um servidor público ainda nesse ano de 2025. Clica aqui em algum lugar desse vídeo ou entre em contato com a nossa equipe. Clique em algum link na descrição e aproveite a nossa promoção de Carnaval. A melhor plataforma do mercado direcionado para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Eu estou falando do PMCE do Zero. Esse produto é ideal para você que nunca estudou para concurso público, para você que está perdido, para você que está começando do absoluto zero, uma vez que a ideia do projeto é começar do básico até o avançado. Na parte teórica você encontra aulas atualizadas de 2024 e 2025, direcionadas para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Aulas novas em quadro branco para você, com teoria e questões organizadas de maneira que você vai ter um melhor aproveitamento nos seus estudos. Além da aula teórica, você também encontra questões exclusivas para o seu concurso. Temos simulados gerais, 5 simulados gerais com base no último edital. Além de simulados temáticos que sobem para você constantemente. Sem falar das nossas mentorias, que ocorrem via Meet e ao vivo. O professor, ele vai se disponibilizar a estar semanalmente com você, batendo papo, tirando dúvidas, dando dicas e orientações de estudos para você. Além da teoria, questões simulados, você também vai encontrar os módulos exclusivos da Polícia Militar. São vários módulos com os melhores professores do mercado. Fábrica de Policiais com o professor Jalma Brito, Papo Mike com o professor Ricardo Nóbrega, Direito Administrativo para Carreiras Policiais com o professor Reginaldo Maia, Criminologia Avançada com o professor Adson, Direito Penal Militar Avançado com o professor Tiago Aquino, Temas Avançados em Segurança Pública com o professor Damasceno. Repara que isso aqui são módulos avançados. Nós temos também os módulos do zero. Eu garanto para você que é a melhor plataforma do mercado. Estaremos com você até o dia da sua prova e garantimos atualizações constantes, inclusive no pós-edital. Aqui no chat deve ter alguém da nossa equipe com algum link do WhatsApp, com algum link do site. Aproveite, pois estamos com valor promocional. Eu não garanto que esse valor vá durar por muito tempo. Clica aqui e adquira hoje mesmo o PMCE do Zero. Fala galera, professor Davi Cavalcante dando continuidade aos nossos estudos e agora nós vamos estudar a evolução da criminologia. Vamos falar sobre as idades, os tempos e principalmente as escolas, certo? De antemão, eu já adianto que aqui é uma certa confusão
com relação a algumas escolas doutrinárias, com relação ao período, com relação à divisão. Vou tentar trazer aqui, eu vou trazer de maneira bem objetiva, bem simples, bem clara, para que você possa entender aquilo que a gente vai convencionar basicamente entre escola pré-científica e escola científica, certo? Mas antes disso, entre a gente fazer essa divisão entre escola pré-científica e escola científica, a gente vai trazer outros aspectos de maneiras mais gerais e tentando aí especificar, tentando trazer os aspectos mais específicos entre gênero e espécie. Vem comigo aqui na tela, vamos lá. A evolução da criminologia, pessoal, ela vai passar, primeiramente, vamos contar aqui, ó, com uma fase, e essa fase ela vai ser uma fase pré-científica, e a gente vai já trabalhar melhor os institutos dela, e uma fase científica. Vamos lá. Numa fase, pessoal, pré-científica, a gente vai dividir essa fase em algumas etapas. Uma delas, vamos lá. Antiguidade. Depois da antiguidade, a gente vai para o estudo da Idade Média. Depois, a gente passa por uma fase chamada pseudociência. A gente vai estudar aqui a frenologia, né, e outros aspectos. E a criminologia clássica. No outro giro, na fase científica, a gente passa pelo que nós chamamos de criminologia positiva, onde nós vamos dar muita atenção a ela, e a criminologia moderna. E aqui essa criminologia moderna, entendida como a teoria do consenso e teoria do conflito, certo? Fase pré-científica e fase científica, certo? É a primeira definição, o primeiro desdobramento, a primeira organização que eu quero aqui trazer para trabalhar com vocês de maneira bem sucinta, de maneira bem objetiva. Vamos lá. A fase pré-científica, pessoal, como eu disse, ela vai ser dividida, certo? Em alguns tópicos que eu trago aqui para trabalhar com você de maneira pormenorizada. O que é que a gente tem? Por pré-científico, a gente não tem um objeto certo, a gente tem um excesso de subjetivismo por parte do autor, por parte daquele que está fazendo a análise. Por exemplo, quando a gente passa por uma fase pré-científica, vem aqui comigo, ó, na antiguidade. Ora, aqui nessa antiguidade, que é uma fase pré-científica, a gente vai passar por considerações de caráter filosófico. Vou trabalhar aqui alguns pontos principais dela. Ou seja, são considerações que você encontra lá com o período, né, com Sócrates, com Platão, com Aristóteles, né, tão bem conhecidos aí pela gente na nossa história, né, contribuições que foram feitas por esses grandes pensadores que até hoje denotam verdadeiros conceitos que até hoje nós trabalhamos, né, na nossa atualidade. Ou seja, são meramente conceitos filosóficos, ou seja, não tem um objeto de estudo definitivo, né? Isso é a fase pré-científica. No outro giro, de outro lado, nós temos uma fase científica, aí sim, nós já temos o objeto certo, delimitado. Quer dizer, aqui nós já conseguimos trazer aspectos científicos da criminologia, né? Isso aqui eu estou fazendo duas definições. Por que é tão importante? Vem aqui, ó. Uma das escolas que a gente mais vai trabalhar, isso aqui a gente vai perceber no decorrer do nosso curso, vai ser a criminologia clássica e a criminologia positiva. Essas duas escolas, elas vão trazer
grandes contribuições para o nosso estudo, cai muito, despenca muito em prova, e depois a gente entra com a criminologia moderna, precisamente falando da teoria do consenso e da teoria do conflito. A gente vai perpassar por uma questão didática e sistemática cada uma delas. Vamos lá na tela comigo. Vamos lá. Nessa primeira parte, nós vamos analisar o período da antiguidade. Ora, se eu estou falando de período da antiguidade, onde é que a gente está? A gente está nesse ponto aqui, ó, no período da antiguidade. Nesse período da antiguidade, evidentemente, ele é uma fase pré-científica, certo? Pré-científica, ou seja, ele vai ser marcado, esse período da antiguidade, no primeiro momento, você vai encontrar, ele é marcado por pensadores, deixa eu colocar aqui a caneta. Ele é marcado, pessoal, por grandes pensadores filosóficos. Esse é o nosso mote principal, certo? Eles opinavam, eles forneciam diversos conceitos sobre assuntos relacionados aos seus delitos e às suas respectivas sanções. Por exemplo, nós temos aqui o pensamento de Protágoras, que aqui Protágoras já falava de uma finalidade da pena voltada para a prevenção de novos delitos. Ou seja, a ideia da pena, segundo Protágoras, era evitar novos delitos. E aqui já surge o critério preventivo. Olha que interessante. A fase é pré-científica. Nós estamos falando de antiguidade. E lá, esses grandes pensadores, mesmo antes de Cristo, eles já tratavam sobre esses institutos. Ou seja, a finalidade preventiva da pena. Certo? Essa finalidade que a gente tão bem vai trabalhar, né, no decorrer do nosso curso, né? A nossa atual LEP, Lei de Execução Penal, ela possui natureza jurídica mista, certo? No sentido de ser tanto administrativa, ou seja, aquilo que cabe ao diretor de um presídio, por exemplo, como natureza jurisdicional, aquilo que cabe ao juiz à execução. Dentro da nossa LEP, nós temos a finalidade da pena. Ela é uma finalidade retributiva, de devolver o mal causado, uma finalidade preventiva, tanto no seu aspecto coletivo, geral, voltado para a sociedade, quanto no seu aspecto individual, especial, voltado para o indivíduo, assim como a ressocialização, certo? Você consegue concatenar esse assunto de maneira muito clara com a nossa lei de execuções penais. Volta aqui comigo. Isso aqui eu estou falando de Sócrates, ou seja, período da antiguidade, uma fase pré-científica. Sócrates também já falava, certo? Aqui de penas voltadas para a ressocialização, certo? Já falava de medidas, de que a finalidade da pena, ela tinha esse condão, né? Tinha condão. Platão, ele procura a origem, certo? A origem do crime. Ele já tenta perpassar, procurar a origem do delito, a origem do crime, ou seja, o que nós chamamos de etiologia criminal. E por fim nós temos Aristóteles, que ele chega mais ou menos à mesma ideia de Platão, certo? Até porque era um grande dos seus descendentes, né? Seus discípulos, melhor dizendo. Ele acredita que o crime, ele suplantava essa ideia de um valor, de você que praticar um crime por apenas conseguir algo necessário para a sua subsistência. Ele chega à ideia de que você pratica um delito para você auferir vantagens de caráter mais supérfluos, ou seja, maiores vantagens. Isso eu estou falando de que idade, pessoal? Estou falando da fase pré-científica, notadamente na sua antiguidade. Ela não tem tanto apelo em prova, mas é importante a gente entender esse marco temporal para a gente dar continuidade aos nossos estudos. Continuando, a gente passa pela fase, a gente volta, e lembrando, vamos se situar, ó. Olha onde é que a gente está. Pré-científicas, falando pela antiguidade, agora nós vamos aqui, ó, para a nossa Idade Média. Na Idade Média, nós temos também mais uma fase pré-científica, certo? Mais uma fase pré-científica. Nós temos na Idade Média Santo Agostinho, pensamentos de Santo Agostinho, certo? Nessa Idade Média, nós temos aqui, ela tem predicados, ela é marcada tanto pelo cristianismo, como pelo feudalismo,
certo? Cristianismo como feudalismo. Não à toa nós temos aí, ó, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, grandes filósofos, né? Cristãos, pais da Igreja Católica, né? Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, grandes pensadores da Idade Média, também já tratavam ali de alguns conceitos sobre a criminologia. E numa idade mais moderna, essa idade mais moderna, vem para mim, na idade moderna, pessoal, ela vai haver uma divisão. Na Idade Moderna existe tanto a fase pré-científica como existe a fase científica, certo? Na Idade mais moderna, não confunda a Idade Moderna com criminologia moderna. Como eu disse, eu estou trazendo aqui uma classificação, uma definição para deixar de maneira bem sistemática. Aqui eu falo de períodos, né? Falamos sobre a Antiguidade, falamos sobre a Idade Média e agora nós estamos falando de uma idade o quê, ó? Mais moderna. Nessa Idade Moderna vai haver uma divisão tanto de uma fase pré-científica como de uma fase científica. Vamos comigo. Nessa fase, pessoal, pré-científica, né, que é a primeira fase da Idade Moderna, a gente vai analisar aqui, ó, a fase pré-científica, nós vamos dividir entre as pseudociências e a criminologia clássica, certo? Pseudociência e criminologia clássica, já um adianto. A gente vai trabalhar muito, certo? Não adianta, a gente vai trabalhar muito sobre a criminologia clássica, certo? E a criminologia positivista. Por quê? Porque as duas flertam bastante uma entre as outras. E é importante que a gente tenha essa clara distinção, que a gente vai ter aula própria para trabalhar sobre esses institutos. Por quê, Davi? Porque as bancas amam cobrar essas diferenças. Então a gente vai trazer essas principais diferenças. Mas voltando, nessa fase pré-científica, como eu disse, a Idade Moderna é dividida em pré-científica e fase científica. Vamos primeiro analisar essa fase pré-científica. Nessa fase pré-científica, a gente vai fazer duas divisões, as pseudociências e a criminologia clássica, né? Como eu estou falando de uma fase pré-científica, né? Eu já deixo claro, ou seja, ela carecia, por exemplo, ela tinha uma ausência, por exemplo, de métodos, ela tinha de instrumentos, capazes de apresentar o quê? Resultados seguros. Ou seja, como eu já disse, ela abusava de critérios subjetivos. Elas não tinham qualquer cunho, científico, não tinham qualquer cunho. Elas procuravam explicar o crime por meio de crenças, por exemplo, crenças religiosas, por meio da aparência física do indivíduo. Daí a fase pré-científica, né? Isso aqui nós estamos falando de quem? Volta para mim. Isso aqui nós estamos falando de quem? Da fase das pseudociências, né? Ó, pseudo, olha esse termo, ó. Pseudociência. Parece que é ciência, mas não é, né? É uma pseudociência. Ou seja, ela vai tentar explicar por crenças religiosas, aparência, malformação. E aqui nós temos basicamente 3 pseudociências que a gente vai estudar de maneira bem pontual. A frenologia, freno quer dizer mente, então a frenologia, ela é o estudo da mente, ou seja, é o estudo da mente. E por estudo da mente, o que é que eu quero dizer? Ela vai apresentar que defeitos físicos no cérebro, mais cedo ou mais tarde, elas vão trazer o agente que ele tem maior propensão ao delito. Olha que interessante, né? Olha essa pseudociência. A nossa frenologia, freno, mente, estudo, logia, estudo, o estudo da mente. Alguns desarranjos mentais, elas vão trazer que o agente, aquele agente que está praticando um delito, ele já possui uma certa propensão ao crime por conta disso. Aqui nós temos a frenologia, certo? A demologia, como o próprio nome sugere, demônio, ou seja, é o capiroto, pessoal. Ele vai dizer que é o estudo do demônio. Aqui há uma catalogação de milhares de demônios. O agente ele não pratica o crime senão por outra coisa, porque ele está devidamente possuído por Satanás, certo? Satanás, ou seja, não são os ambientes externos, não é uma má formação cerebral, é nada mais, ou seja, são critérios o quê? São critérios
paranormais, são critérios que suplantam, certo? A estrutura física, são critérios fora da nossa existência. E por fim nós temos a fisionomia, também elemento, né? Também instituto, é uma das escolas das pseudociências. Na fisionomia, pessoal, nós vamos analisar o estudo da aparência. Em outras palavras, na fisionomia, pessoal, aqui tem um detalhe, né? Aqui tem um detalhe porque a gente não pode confundir a fisionomia como uma espécie de pseudociência, como aqueles que são os estudos de César Lombroso, que é o pai do positivismo. Certo? César Lombroso, ele é o pai da escola positivista, e quando eu falo de escola positivista, eu já estou falando de uma escola científica. Aqui nós estamos falando de uma fase pré-científica, é antes de ficar científico. Aqui há um certo exagero com relação a alguns critérios subjetivos por parte dos seus autores. Na escola científica, ela vai ser inaugurada pela escola positivista, e lá César Lombroso, ele vai trazer alguns aspectos que podem se assemelhar aqui com pseudociência, mas não se confundem, né? É apenas uma ideia. Aqui a fisionomia, como pseudociência, ela diz basicamente o seguinte: quanto mais feio for o indivíduo, mais propenso ele é ao crime. Por exemplo, se você tiver dúvida entre duas pessoas, se houvesse dúvida entre dois criminosos, quem deveria ter praticado? Aquele que era o mais feio. Já pensou nesse nó, meu amigo? Já pensou nesse nó? Eu e todos os meus amigos estariam completamente enrascados, não é verdade? Já imaginou isso? Isso nós estamos falando de quê? De uma pseudociência, que é a nossa fisionomia. Então, nós temos a frenologia, a demonologia e a fisionomia. Agora nós vamos estudar, ó, as fase científica. Dentro dessa fase científica, nós temos a escola positivista e nós temos a escola da criminologia moderna, certo? Dentro da escola positivista, pessoal, a gente vai traçar aqui alguns traços, alguns pontos de observação bem interessantes. Aqui na escola positivista, ela vai chegar, o principal aspecto que a escola positivista vai tratar, ela vai analisar. O principal objeto de estudo vai ser o criminoso, certo? Ela vai analisar o criminoso. E esse criminoso, ele vai merecer a atenção de estudos, tanto estudos biológicos, como estudos psicológicos, deixa eu apagar aqui. Como estudos sociológicos. Ele possui uma maior atenção, certo? Possui uma maior atenção, o criminoso. Já na criminologia moderna, como a gente sabe, ele já passa a investigar 4 objetos. Aqui, para a criminologia, vai ser analisada não só o criminoso, como era analisada na escola positivista. É analisado o criminoso, o próprio crime. Só que também nós estudamos a vítima e o seu controle social. Ou seja, são as causas, ou seja, é exatamente nesse período da nossa criminologia moderna e que surge algumas teorias, que são as teorias sociológicas, que é aqui dentro dessa criminologia moderna que nós vamos analisar as teorias de consenso e as teorias de conflito, que eu já estou adiantando desde as nossas primeiras aulas, né, que a gente vai fazer sempre essa divisão entre a escola positivista, a escola clássica e as escolas das teorias sociológicas, que são as teorias de conflito e as teorias de consenso, né? Que comumente sempre despencam em provas, né? Tomamos aí a nossa primeira noção geral, vamos lá na tela. E aqui nós vamos analisar, certo? Nós vamos analisar as nossas escolas
criminológicas, de maneira mais simples, de maneira mais pontual. Como nas escolas criminológicas, nós vamos dar a primeira atenção à nossa escola clássica, também chamada de escola retribucionista, né? A nossa escola clássica, escola retribucionista, ela possui nítidos predicados pré-científicos, certo? Ou seja, existe um certo abuso, uma grande avalanche de critérios subjetivistas por parte de alguns dos seus autores, dos seus precursores, né? Analisando ela. Por que ela é chamada, vem aqui na tela, por que ela é chamada de escola clássica, Davi? Olha que interessante. Pessoal, quando a gente sai da escola clássica e a gente passa para a próxima escola, a gente sai da fase pré-científica e a gente passa para a fase científica, fazendo essa distinção, a gente sai da escola clássica e passa para a fase pré-científica e passa para a escola científica, nós nos deparamos com a escola positivista. Quem veio primeiro? Veio a escola clássica, depois veio os positivistas. Só que olha que interessante, olha que curiosidade. A escola clássica, ela não se auto-intitulou clássica. Por quê? Esse termo clássico ela foi dado pelos positivistas, ou seja, aqueles que vieram depois, certo? Precisamente Enrico Ferri, que é um dos seus grandes expoentes. Enrico Ferri, que é um dos expoentes do positivismo, foi ele que chamou a escola clássica de escolas de clássicos, com um condão de torná-los superados, ultrapassados. A ideia era trazer um tom, uma conotação pejorativa para os clássicos. E por que retributivo? Porque aqui você traz o nome da tela, vem aqui, ó, escola clássica ou retribucionista, porque uma das finalidades dessa pena, dessa escola, a finalidade da pena, que é um dos pontos chaves para a gente poder estudar aqui as escolas criminológicas, qual é essa finalidade? Para a escola clássica, é retribuir, é devolver o mal causado. Daí o nome, o nosso critério vem aqui, ó, retribucionista. E vamos aqui trabalhar alguns aspectos da escola clássica. Primeiro ponto, essa escola clássica, pessoal, ela vai partir de algumas premissas. Ela vai partir de algumas premissas. Quais são essas premissas que a escola clássica parte? Vamos lá. Ela parte do jusnaturalismo. Jusnaturalismo. O que é esse jusnaturalismo? É um direito natural, certo? Ou seja, ele é um direito natural. São direitos que independem do reconhecimento do Estado para que ele exista. Não há necessidade do ser humano ele criar essa ficção jurídica chamada Estado para que esses direitos ele venham a existir. A premissa da escola clássica, ela parte dessa, são de duas premissas, mas a primeira premissa que ela parte é desse direito, esse direito natural, desse direito que nós chamamos de jusnaturalismo. Vem aqui comigo. São direitos que são decorrentes, da própria natureza humana. São direitos que independem do reconhecimento do Estado. Eles são trazidos de forma imutável. Têm o condão de serem eternos. Por isso nós temos do jusnaturalismo. É o que nós chamamos de direito natural. É o que nós chamamos de direito natural. E outra premissa da escola clássica, ora, se a gente sai do direito natural, agora a gente vem agora para um direito contratual. É o contratualismo. No contratualismo, pessoal, que também é chamada de utilitarista, ou utilitarismo, no nosso contratualismo utilitarismo, ou seja, que é a teoria do contrato social, que ela tem nítidos predicados iluministas de Jean-Jacques Rousseau, ela parte de uma ideia de que os seres humanos, na sociedade, ela vai fazer o que nós chamamos de um pacto.
um pacto social. O que é esse pacto social? Ora, o pacto social é o seguinte: cada ser humano, esse pacto, ele vai ser firmado entre cidadãos e cada um desses cidadãos, eles decidem abrir mão de parte de sua liberdade individual. Cada um indivíduo abre mão de maneira voluntária, não de toda, mas de parte de sua liberdade individual, para formar um contrato, um grande contrato social. E aqui são ideias defendidas pelo iluminista Jean-Jacques Rousseau, que ele traz essa ideia do pacto social, ou seja, a escola clássica ela vai partir de duas premissas. A primeira premissa, o justnaturalismo, e a segunda premissa, o contratualismo, que é o nosso pacto social, certo? Ele é um pacto social. Essas são as premissas que partem a escola clássica ou escola retribucionista. Dentro da nossa escola clássica, vamos estudar aqui algumas características dela. Ora, dentro da nossa escola clássica, a punição do criminoso ela é dada, pessoal, ela é baseada pelo seu livre arbítrio. Ou seja, esse criminoso, ele é um indivíduo. E se ele é um indivíduo, ele é dotado de liberdade. E se ele é dotado de liberdade, ele possui livre-arbítrio. Se ele possui livre-arbítrio, o que é que ele pode fazer? Ele faz o que ele quer da sua liberdade. E nessa liberdade ele escolhe, ele opta pelo caminho do mal, pelo caminho do errado. Ou seja, para a escola clássica, como possui uma liberdade por parte do criminoso, ele escolhe o caminho do errado, ele escolhe o caminho do mal. Ele é considerado um pecador. Essa é a ideia, vem comigo na tela. O indivíduo, ele é livre e ele escolhe praticar o mal ao invés de praticar o bem. E por isso ele deve ser devidamente responsabilizado. Por escolher o caminho do mal, é que nós temos que o caráter da pena, a pena ela possui um nítido caráter retributivo. O que é esse caráter retributivo? Esse caráter retributivo da pena é diante a culpa do criminoso. Daí nós chamamos a escola clássica de uma escola retribucionista, no sentido de que se o agente ele possui liberdade, se o agente ele possui livre-arbítrio e ele opta, ele escolhe, ele é um pecador e decide fazer aquilo que é errado, logo, a finalidade da pena ela tem um condão de devolver esse mal causado, já que ele possui liberdade. Tá percebendo aí a nuance? Daí o nome retribucionista. Daí, pessoal, cuidado com esses termos, certo? Não se preocupe que sempre no final de alguns blocos eu vou trazer algumas palavras-chave, vamos ter nossa aulazinha de revisão com os principais pontos. Eu tenho certeza absoluta que você resolvendo questões da matéria, você vai começar a enxergar, por mais que seja muita novidade para você nesse momento, viu? Mas a gente tem que pagar essa etapa, tem que se adequar a esses nossos termos. Então vamos lá, voltando. O caráter da pena é um critério retributivo. E olha aqui o nome da escola. Por isso que ela é chamada de quê? Por isso que ela é chamada de escola retribucionista. Essa escola, pessoal, ela tem nítidos predicados. Ela é marcada pelo Tem que apagar tudo aqui. Iluminismo. Ela é marcada pelo iluminismo porque, quando a gente fala aqui iluminismo, pessoal, nós estamos em que momento da história? Nós estamos falando de um período absolutista, onde que havia toda uma concentração na mão dos grandes reis. Ora, se todo o poder ele se concentrava na mão de uma única pessoa, foi justamente nesse período histórico que surgiu o iluminismo. E com essas ideias que têm nítidos predicados iluministas, que ela é marcada pelos ideais iluministas, elas vinham a se contrapor
a esse poder, a esse absolutismo monárquico. Ou seja, ele fazia um contraponto ao nosso regime absolutista. Nesse caso, pessoal, a nossa escola clássica, ela lutou pela imposição de limitar o poder estatal. Ora, se eu estou falando de regime, absolutista, e tudo está concentrado na mão de um rei, e se surgem os ideais iluministas na escola retribucionista, na escola clássica, então eu estou tentando frear esse avanço, essa hipertrofia por parte do Estado. Eu estou falando de criação de... Tudo bem, Davi, eu estou entendendo, mas isso na prática, o que é que isso significa? Isso significa de criação de direitos e garantias fundamentais. Isso fala de diversos aspectos que até hoje você encontra essas consequências no nosso ordenamento jurídico. Vamos lá. Ou seja, você está falando de... Se eu estou falando de limitar o poder estatal, o que é que eu quero dizer? Ora, eu estou falando aqui de garantias. Eu estou falando de garantias individuais. Eu falo de garantias individuais de todo cidadão, que teve com a preocupação de conceituar crime e a pena como entidades jurídicas abstratas. Aqui, para essa nossa escola clássica, o crime é uma entidade jurídica e abstrata. Ou seja, ele vem estabelecer a razão e limitar o poder punitivo do Estado. Ora, se eu estou falando que é uma entidade jurídica e abstrata, ela precisa ela precisa ter direitos e garantias. Tem que limitar o poder do Estado. Ou seja, ele vai se contrapor ao que nós tínhamos à época, a esse absolutismo. Está percebendo aí o caminho? A escola clássica, a escola retribucionista, vamos lá de novo, volta. Aqui, pessoal, ele não considera um crime como uma ação propriamente dita. Ele considera um crime uma entidade jurídica, abstrata, o que nós chamamos de ficção jurídica. Considera o crime uma ficção jurídica. Por quê? Porque o crime ele não é considerado uma ação propriamente dita, mas sim um ente jurídico. Aqui nós temos o estudo, vai centralizar o estudo do crime através de um método dedutivo. Método dedutivo, também chamado de lógico abstrato, certo? Por que método dedutivo? Ora, esse ponto aqui, pessoal, é um ponto chave no nosso estudo. Isso despenca em prova. Então, toda a atenção aqui, vamos lá. Eu estou falando de escola clássica que não se confunde com escola positivista. Dentro da escola clássica, um dos seus métodos é o método dedutivo. Dedutivo, por quê? Porque ele parte de uma norma geral para o caso específico. A gente já explicou isso em blocos anteriores e agora eu vou falar de maneira mais pormenorizada. O que é partir de uma norma geral, Davi? O que é partir de uma norma abstrata? O que é partir do coletivo, do geral para o indivíduo? Vamos lá. A criminologia clássica, ela parte de premissas gerais. E o que seriam essas premissas gerais? Seriam princípios. E princípios, eles possuem alta carga valorativa. São muitos valores, é extremamente abstrato. Por exemplo, eles partiam do seguinte princípio, de que deveria limitar o poder do Estado,
que não deveriam ter penas que trouxesse, que trouxesse tortura. Ou seja, ele parte de princípios gerais e a partir desses princípios é que eles vão aplicar esses princípios ao caso concreto. Veja como casa. Se a escola clássica, a escola retribucionista, ela está freando o poder do absolutismo, ela cria verdadeiro freio ao poder hipertrófico, ao poder punitivo do Estado, ou seja, que é baseado por ideais iluministas. Então é óbvio, é salutar que ele há uma criação de direitos. Nesse sentido, ela parte do método dedutivo e não se confunde com a escola positivista, que é exatamente o contrário. Se a nossa escola clássica, ela parte do método dedutivo, na nossa escola positivista, ela parte do método indutivo, ou seja, é do caso concreto que a gente vai formular pretensões gerais, mas a gente vai deixar para falar da nossa escola positivista mais lá na frente. Continua aqui voltando comigo na tela. Ela parte pelo método dedutivo do lógico abstrato, ou seja, ela parte do geral, certo? Ó, ela parte, como eu já disse, né? Ela parte do geral ao específico, ao caso concreto. Ou seja, é uma ideia geral por meio da, se eu estou falando no método dedutivo, da dedução, certo? Dedução, certo? Dedução. E a gente vai encerrar já esse bloco e no próximo bloco a gente continua o nosso raciocínio falando dos grandes expoentes, certo? Que é um tema também bastante explorado em prova. No nosso estudo aqui de criminologia, nós vamos ter que decorar alguns nomes, alguns expoentes que dá para matar muita questão e, sobretudo, algumas obras que esses grandes expoentes escreveram. Porque assim como as bancas, elas acabam cobrando, né? Elas colocam lá no comando da questão a obra e quer saber quem foi o autor daquela verdadeira obra. Tranquilo? Encerra esse bloco. É só uma pausa para um pequeno café. Já já a gente volta. Valeu! Chegou o Carnaval 2025 e com ele também chegou o nosso valor promocional. O edital da Polícia Militar do Estado do Ceará está próximo de ser publicado, de acordo com as palavras do governador Eumano de Freitas. E é por isso que nós estamos daqui a pouco já soltando o concurso para a Polícia Militar. É importante lembrar que serão 1000 vagas imediatas e será o último concurso de nível médio. E para você que está aqui na nossa transmissão, temos uma surpresa. Estamos antecipando a promoção de Carnaval. Essa promoção só vai ao ar só apenas no período do Carnaval. Entretanto, para você que está aqui ao vivo com a gente, estamos divulgando de maneira antecipada o valor promocional. Esse aqui é o valor cheio, já este aqui é o valor antes da campanha de Carnaval. E agora veja você mesmo o valor na campanha de Carnaval. Lembrando, no PMCE do Zero, você adquire um pacote completaço com teoria, questões, simulados, mentorias coletivas, planos de estudos, questões potenciais de provas, revisões e muito mais. Um pacote completo que será atualizado constantemente, inclusive no pós-edital. Tudo isso por esse valor aqui. Não fica de fora. Aproveita, porque nós não vamos segurar essa promoção por muito tempo. Chegou a hora de você se preparar e se tornar um servidor público ainda nesse ano de 2025. Clica aqui em algum lugar desse vídeo ou entre em contato com a nossa equipe. Clique em algum link na descrição e aproveite a nossa promoção de Carnaval. A melhor plataforma do mercado direcionado para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Eu estou falando do PMCE do Zero. Esse produto é ideal para você que nunca estudou para concurso público, para você que está perdido, para você que está começando do absoluto zero, uma vez que a ideia do projeto é começar do básico até o avançado. Na parte teórica você encontra aulas atualizadas de 2024 e 2025, direcionadas para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Aulas novas
em quadro branco para você, com teoria e questões organizadas de maneira que você vai ter um melhor aproveitamento nos seus estudos. Além da aula teórica, você também encontra questões exclusivas para o seu concurso. Temos simulados gerais, 5 simulados gerais com base no último edital. Além de simulados temáticos que sobem para você constantemente. Sem falar das nossas mentorias, que ocorrem via Meet e ao vivo. O professor, ele vai se disponibilizar a estar semanalmente com você, batendo papo, tirando dúvidas, dando dicas e orientações de estudos para você. Além da teoria, questões, simulados, você também vai encontrar os módulos exclusivos da Polícia Militar. São vários módulos com os melhores professores do mercado. Fábrica de Policiais com o professor Jalma Brito, Papo Mike com o professor Ricardo Nóbrega, Direito Administrativo para Carreiras Policiais com o professor Reginaldo Maia, Criminologia Avançada com o professor Adson, Direito Penal Militar Avançado com o professor Tiago Aquino, Temas Avançados em Segurança Pública com o professor Damasceno. Repara que isso aqui são módulos avançados. Nós temos também os módulos do zero. Eu garanto para você que é a melhor plataforma do mercado. Estaremos com você até o dia da sua prova e garantimos atualizações constantes, inclusive no pós-edital. Aqui no chat deve ter alguém da nossa equipe com algum link do WhatsApp, com algum link do site. Aproveite, pois estamos com valor promocional. Eu não garanto que esse valor vá durar por muito tempo. Clica aqui e adquira hoje mesmo o PMCE do zero.